Eu agradeço muito ao querido amigo Antônio Vieira pelo convite, pelo gentil convite, ao Vinícius também pela maneira como está conduzindo os trabalhos do BADPP, cada vez mais presente, não apenas no cenário do Nordeste, mas também no cenário nacional, e é uma grande alegria ver um instituto com um compromisso tão grande com a democracia e com valores que são caros a todas e todos nós, poder cada vez mais despontar no cenário nacional. Isso é um motivo de grande alegria para mim. Eu saúdo também todo mundo que está presente, não é? Os colegas, os amigos, o Maurício, vi o Caio por aí também, o Leonardo Marcondes Machado, a Alessandra Prado, que é uma pesquisadora incrível, a Fernanda Furtado também, que está fazendo uma pesquisa importantíssima sobre a questão da presunção de veracidade dos depoimentos de policiais, e que é outra dessas pesquisas fundamentais que a gente precisa acompanhar em termos empíricos, que estão ganhando, não é, o Brasil. E fazer uma saudação também a todas e a todos que estão inscritos para esse evento, um evento onde realmente eu concordo, né, plenamente com o Thiago, com o Maurício, foram selecionados, né, e eu no meio tentando, né, não destoar, aquelas pessoas que eu mais admiro dentro da nossa realidade da psicologia do testemunho, e pessoas muito comprometidas com esses valores, não é, de inocência, e que cada um, pelos seus vieses, pelas suas bagagens teóricas, tenta de alguma maneira construir um estado de coisas talvez um pouco menos alarmante em comparação ao que a gente tem no Brasil hoje. E a minha fala, então, vai se restringir à questão do reconhecimento fotográfico, era mais ou menos o que a gente tinha combinado. Vou tentar trazer alguns critérios, não é, que a literatura tem descrito enquanto confiabilidade para discussão e para utilização do reconhecimento fotográfico. Vou fazer uma pequena discussão acerca do HC 598-886 de Santa Catarina, que é um precedente importante que vem do Superior Tribunal de Justiça no sentido de tentar trazer alguma luz acerca desse problema, em que pese o ministro Rogério Schetti Cruz já venha denunciando esses problemas da prova penal, dependendo da memória, há pelo menos 10 anos, né, no âmbito do STJ, especialmente com algumas decisões pioneiras de antecipação da produção da prova testemunhal, dizendo nessas decisões que, no mesmo sentido que a Jana referiu da Elizabeth Loftus, que a memória ela não tem condições de conservar os seus registros eternamente. Mas alguém vai dizer, professor, mas isso é óbvio. E, e evidentemente que para nós que estamos preocupados com esses temas, que estudamos, nos debruçamos sobre isso, pode parecer uma obviedade. Porém, as pesquisas empíricas que têm sido feitas nesse campo nos demonstram que, na verdade, não parece tão óbvio assim. Especialmente uma pesquisa que a professora Lilienstein coordenou, tive a alegria de participar, que foi realizada entre 2014 e 2015, com o apoio do Ministério da Justiça. Naquela época, nós tínhamos uma Secretaria de Assuntos Legislativos, né, que foi a seguir extinta pelo governo Temer, e com o apoio do IPEA também, nós conseguimos realizar um diagnóstico nacional de práticas para saber como que essa prova penal dependente da memória se evidencia na fase da investigação e também antes da fase da investigação, porque tem um papel importantíssimo de uma figura que, via de regra, a gente não controla, e a gente também precisa discutir um pouco mais, que é o papel do policial militar, que muitas vezes já leva essa evidência ou pseudo-evidência pronta ao delegado de polícia, e simplesmente o que a gente tem é uma repetição daquilo que acontece numa fase, né, por falta de nome melhor, uma fase pré-investigativa, uma fase investigativa, uma fase processual, não é? Nós temos realmente uma reprodução dessa pseudo-evidência e uma condenação com base naquilo que, como diz, né, um querido amigo nosso, quando a gente queima a largada, não tem como voltar atrás. Então, esse estado de coisas é um estado de coisas que nós precisamos cada vez mais desacortinar, precisamos cada vez mais demonstrar que ele existe e que não é uma obviedade, muito antes, pelo contrário, nós falarmos que a memória não tem uma capacidade infinita, ela não funciona como um processador digital, muito antes, pelo contrário. Se nós fôssemos comparar, a memória ela pode ser, não é, trabalhada dentro de uma concepção absolutamente analógica. Não é? A memória funciona de maneira seletiva, ela não conserva os seus registros eternamente, porque
o esquecimento é uma atividade natural do nosso cérebro. É normal esquecer. E com a passagem do tempo e outros critérios que a Jana colocou brilhantemente para nós, esse tipo de informação tende a se perder com mais força. E, obviamente, se a gente for pensar o lapso temporal entre o momento da ocorrência de um delito, o momento da investigação, o momento, vamos pensar num júri, o momento da primeira fase do procedimento do júri e o momento da segunda fase do procedimento do júri, vejam quantas vezes que a memória dessa testemunha está sendo demandada, quantas vezes a memória dessa testemunha está sendo alterada possivelmente por essas pessoas que estão, de alguma maneira, tentando descobrir o que aconteceu. E a passagem do tempo, obviamente, também está fazendo com que essa memória ela se perca, seja por falta de reforço, seja porque, naturalmente, a sua nitidez ela vai diminuindo com o passar do tempo. Então, essas questões relativas às provas penais dependentes da memória ou as provas cuja fonte é a memória, são questões que precisam ser discutidas de forma séria. E eu fico muito feliz, e sempre digo isso em todo espaço que eu tenho de discussão, de perceber o quanto nós temos hoje em dia, e não vou usar citar nomes, porque eu sempre acabo cometendo uma injustiça com alguém, mas uma geração incrível de pesquisadores que têm se debruçado sobre esse tema e que com certeza não se conforma mais com meias explicações acerca da prova testemunhal, ou alguma piadinha besta, sexista, que a gente já ouviu em bancos acadêmicos. Imagino que a maioria aqui, quando teve um professor ou uma professora falando sobre prova testemunhal, ouviu alguma bobagem e passou para o próximo ponto do conteúdo. Só que acontece que essa prova ela é importante demais para que a gente tenha uma concepção tão incipiente, por não poder usar essa hora da noite ainda algum adjetivo que eu realmente quisesse utilizar, e efetivamente a gente precisa ter um olhar científico sobre essas categorias, sobre essas provas. E daí a Janaína fez a homenagem, eu reitero também a homenagem ao professor Lilienstein, que é a grande pioneira que a gente tem desses estudos na América Latina e que tem já há mais de 20, 30 anos produzido aquilo que existe de mais atual, de mais relevante em termos de psicologia do testemunho na América Latina, com uma visão focada, então, para a nossa realidade. Eu vou, pessoal, compartilhar com vocês alguns slides, enfim, como eu disse para vocês, é sempre muito difícil poder falar depois de dois expoentes, como o Luciano, como a Jana, mas eu vou tentar, de alguma maneira, fazer um resumo daquilo que eu costumo discutir em termos de reconhecimento, de prova penal dependente da memória, em que pese os queridos amigos do IBADPP já tenham tido alguma noção disso no podcast que eu gravei com a Diana Furtado, que, enfim, foi um momento de grande alegria para mim, e também no momento em que tive a oportunidade de conversar com os brilhantes alunos da professora Alessandra no seu grupo de pesquisa. Então, compartilhando um pouquinho com vocês algumas questões importantes, e sempre gosto de começar esses momentos de fala com um caso concreto, com uma situação que aconteceu com uma pessoa de classe média, de nível superior, um dentista, branco, ou seja, não tem aquele estereótipo, aquele perfil das pessoas que normalmente são criminalizadas, não é, pelo sistema de justiça criminal, o que prova que esses erros podem acontecer com qualquer um e qualquer uma. Então, a gente tem aqui duas reportagens distintas, uma do portal R7, de outubro de 2013, dando conta que esse dentista, ele não tem problema de falar o nome dele, o André Luiz Biasutti Medeiros, inclusive, ele é um dos grandes incentivadores do Innocence Project, também desse projeto que a gente fez no Ministério da Justiça, ele foi um grande colaborador, e ele aprova a exibição da história dele, porque ele crê que talvez a gente, percebendo como o sistema de justiça criminal erra, a gente possa, enfim, avançar em relação a esses temas. Mas se chegou à figura do André Luiz Biasutti Medeiros, que estava sendo investigado por uma série de estupros que teriam sido cometidos na região da Baixada Fluminense, em Belford Roxo, e a delegada chegou até o André, que naquela época tinha 26 anos de idade, a partir de uma série de ligações telefônicas e também a partir da descrição do carro do André,
que era da mesma marca da pessoa que realmente cometeu esses delitos, que realmente cometeu esses estupros. Até o André provar a sua inocência, é claro que aqui a gente já tem uma discussão bastante cara para nós do processo penal, como assim provar a sua inocência, né? Isso é uma subversão de um ideal acusatório que não deveria ser admitido. Porém, a prática muitas vezes desmente aquilo que certamente todas e todos nós, professores e professoras aqui, repetimos em sala de aula. O André, ele só foi absolvido 7 meses depois, e um bom tempo desse ele acabou ficando, inclusive, na solitária, né, em função do tipo de tratamento, o tipo de percepção que esses presos têm de situações como a do André, e ele só conseguiu fazer essa prova a partir do momento em que ele se ofereceu para coletar o seu DNA e comparar com o DNA que estava no corpo de algumas das vítimas. Então, o André, ele, com 27 anos e 7 meses preso, o André, ele estava, né, naquela época, noivo, estava para se casar, não é? Imagine uma situação como essa, o impacto disso para o projeto de vida do André, se ele não tivesse sido absolvido, e mesmo assim, esses 7 meses, com certeza, são 7 meses que não voltam jamais. E o que foi interessante foi que se chegou ao André através de uma rede social, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Existem pesquisas que demonstram que a exibição da foto de alguma pessoa, de um suspeito da polícia na rede social, e depois colocar essa mesma pessoa num alinhamento, né, para que a vítima ou testemunha venha reconhecer, aumenta em 30% a chance dessa pessoa ser reconhecida, porque existe uma carga de sugestão muito grande aqui em relação a esse tipo de situação. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar os meus contatos, eu posso passar toda essa literatura, né, todos esses links para vocês sem problema nenhum. Mas em relação ao André, se chegou a ele através de uma foto do Facebook, se mostrou uma foto do André no Facebook, do seu perfil do Facebook, para uma das vítimas, e uma dessas vítimas reconheceu positivamente o André, e a partir disso as demais vítimas também acabaram por reconhecer o André. Como que isso é possível? Como que isso aconteceu? Quais são as estruturas da memória e quais são as más práticas que nós temos que podem levar a esse tipo de resultado? Que tipo de prática consegue colocar atrás das grades um inocente como o André? E vejam bem, na própria decisão do magistrado, e eu tenho até evitado, já conversei um pouco com a Jana sobre isso, falar nesse termo, não é? As falsas memórias que, infelizmente, foram estigmatizadas no nosso meio por determinados setores que a gente sabe muito bem quais são, não é? Mas, apesar disso, o próprio Superior Tribunal de Justiça, o ministro Rogério Schetti e também o ministro Nefe Cordeiro, né, na época, mencionam a questão das falsas memórias no seu julgado, né, nos seus respectivos votos, quando do HC 598886. E vejam bem como o próprio juiz coloca que possivelmente, no caso do André, teria acontecido uma situação de falsas memórias, e essas falsas memórias aconteceriam principalmente por esses fatores aqui que estão no quadro para vocês. Sendo que, com certeza, o principal deles, que é uma variável, como a Jana muito bem colocou antes, de sistema, ou seja, uma variável que a gente poderia controlar, porque diz respeito a uma atuação dos nossos agentes do sistema de justiça criminal, seja o policial militar lá na ponta, seja o policial civil, sejam os atores do processo, com certeza essa questão da sugestionabilidade de terceiro e a insistência na pergunta, a repetição em relação a determinados questionamentos, é algo que a gente poderia, com certeza, controlar através de medidas bastante simples, como, por exemplo, o treinamento, não é? E aqui eu sempre cito um exemplo de um curso que eu acompanhei, que o William e a Lilian proferiram, né, realizaram junto à Cadepol Gaúcha, Academia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, e a Lilian, ao final do treinamento, para poder demonstrar para essas pessoas, para esses inspetores e escrivães, havia mais ou menos 40 deles na sala de aula, ela perguntou para eles, olha, quantos de vocês deram um tiro na semana passada? E daí dos 40, mais ou menos 1 ou 2 levantaram a mão timidamente, olha, eu dei um tiro na semana passada. E em relação a uma segunda pergunta, que era o seguinte, e quantos de vocês colheram o depoimento de alguém ou realizaram um procedimento de reconhecimento na semana passada?
E daí, pessoal, os 40 alunos da sala de aula levantaram a mão. A Lilian, ato contínuo, pergunta, ok, quantas horas de treinamento vocês tiveram na Cadepol para aprender a atirar, né, o uso progressivo da força, e técnicas de investigação, especificamente psicologia do testemunho, aprender como entrevistar pessoas, como fazer bons reconhecimentos? As respostas foram que eles tiveram 1/3 dessa carga horária. Essa é uma pesquisa que tem que ser feita, né? Até fica o convite, porque isso precisa, com certeza, de um multicentro, né? De mais pessoas podendo fazer algo assim. A gente pesquisar realmente nos currículos das Acadepós para tentar entender qual é o tempo de carga horária que se dedica para isso, que acaba sendo a maior atividade, ou atividade que é encarada com maior frequência por parte desses policiais. Então, o caso do André é um dos casos, né? A Jana estava comentando que realmente, via de regra, as pessoas costumam comentar que isso é apenas uma exceção, que, na verdade, isso não costuma acontecer. E eu gosto muito de uma frase, né, que um grande amigo costuma repetir, que é a seguinte: é raro, mas acontece muito. E, infelizmente, a gente tem percebido, não é, nas reportagens, a gente tem percebido, não é, nas mídias, e o trabalho do Innocence Project Brasil tem também demonstrado isso, que, na verdade, não é tão raro assim. E acontece, e daí a gente junta, a gente faz o link com a pesquisa por o Ministério da Justiça, as nossas práticas demonstram que sim, pode acontecer muito, porque nós não estamos seguindo procedimentos racionais científicos que estejam de acordo com a ciência. Bem, como que funciona a nossa memória, né? A gente tem um estímulo, a gente visualiza um fato, talvez o estupro não seja o melhor exemplo, pode ser um homicídio, por exemplo, ok? Nós temos uma codificação desse fato, o nosso cérebro vai interpretar o que aconteceu. Depois disso, nós temos um período de armazenamento, ou seja, essa memória ela vai ficar, não é, dentro do nosso cérebro, e nós podemos, de alguma maneira, acessá-la ou não, sendo que ela vai se perder por falta de reforço. É isso que o Alan Baddeley, não é, nos traz, que a maior parte das nossas memórias que estão no nosso cérebro, elas acabam se perdendo, elas acabam sendo objeto de esquecimento justamente por falta de reforço. Esse procedimento de esquecimento, ele é um procedimento absolutamente natural. Eu gosto muito de sempre lembrar de uma frase, não é, do Friedrich Nietzsche, é inclusive a epígrafe da minha tese de doutorado, que é mais ou menos a seguinte: o animal do ressentimento é o ruminante da memória, não é? Então, o esquecimento ele pode ser, inclusive, saudável, não é, para essa pessoa. E depois, uma fase que é muito cara para nós, que vai acontecer na investigação, no processo, que é a fase da recuperação. E óbvio que, durante esses estágios, durante essas fases de consolidação da memória, está correndo um fator fundamental, um fator que muitas vezes nos desafia na persecução penal brasileira, que é a questão do tempo. E daí nós temos experimentos centenários, e literalmente centenários, de 1912, do Hermann Ebbinghaus, da curva de esquecimento, demonstrando, não é, uma situação na qual algumas pessoas que participaram de uma pesquisa foram expostas a um dado número de informações, e o Ebbinghaus tentou aferir qual era o percentual dessas informações que se conseguia reter com a passagem do tempo, não é? Então, a gente tem aqui, nessa parte do gráfico, o número, né, o percentual de informações retidas, e aqui na base desse gráfico, o tempo decorrido, não é? Vejam bem, pessoal, se a gente faz uma entrevista ou pede para reconhecer imediatamente após, nós temos uma chance muito grande de termos uma evidência de boa qualidade. Agora, vejam o que acontece 20 minutos depois, 1 hora depois, 31 dias depois. E depois disso, realmente, essa curva ela tende a estabilizar. Nós vamos de 100 para 58 até chegar finalmente em 21%. Então, há pelo menos um século, a gente sabe, através desses estudos, que a memória realmente não tem capacidade de conservar os seus registros eternamente. Nós precisamos ter, não é, uma atuação sobre essa memória, que Elizabeth Loftus diz, não é, que é algo muito frágil, assim como a liberdade é algo muito frágil, e ela tem toda a razão. A questão do tempo nos leva a pensar que precisamos tentar, talvez, produzir essa prova o mais rápido possível
e daí, enfim, a gente não vai ter tempo para discutir isso, tem toda uma discussão sobre a irrepetibilidade ou não da prova penal, dependente da memória, em que pese, repito e digo sempre, eu entendo que a gente não pode, né, a partir de amanhã, considerar que essa prova é irrepetível dentro da nossa persecução penal, porque nós temos, né, com certeza, muito a caminhar em termos de progressos democráticos até chegar a um ponto no qual a gente possa fazer isso. Essa é uma tela do Salvador Dalí que eu gosto bastante, que é a persistência da memória, e é exatamente isso que acontece com ela com o decurso do tempo, né? Ela literalmente vai derreter, essas informações elas vão se esvair por falta de reforço, por falta de acesso, e essa aqui é a pesquisa que a gente fez para o Ministério da Justiça, a Lilian, eu e uma equipe incrível, no qual nós demonstramos que, infelizmente, a evidência, e aqui é importante dizer que não é por uma tentativa deliberada dos policiais, civis, militares, de tentar fazer o pior possível diante das circunstâncias que eles têm. O que nos pareceu nas entrevistas é que essas pessoas elas estão tentando fazer o melhor possível dentro das condições que elas têm. Ou seja, uma condição de falta de treinamento, de falta de pessoal, de excesso de trabalho, de uma demanda muito, né, grande nesse sentido. E, em função disso, nós chegamos à seguinte conclusão. Na verdade, o professor Roy Malpass, vendo os nossos dados, chegou à seguinte conclusão. Com base em tudo isso que a Jana reforçou para vocês. Eu acho que a gente tem um microfone aberto, né? Eu acho que isso. Obrigado, Joselda. Então, é importante a gente perceber que essa questão da sugestão, essa questão da sugestionabilidade que a Jana comentou com vocês, é uma variável importantíssima, tanto para um reconhecimento bem feito, no sentido de eu não induzir esse reconhecimento, não mostrar apenas uma figura, não mostrar, né, apenas uma pessoa presencialmente para que venha a ser reconhecida, da mesma forma que quando eu for realizar entrevistas forenses, eu não posso realizar o tipo de pergunta fechada, ou seja, aquelas perguntas que já induzem uma resposta, que eu cito sempre, não é o nosso querido amigo Alexandre Moraes da Rosa, que diz o seguinte, olha, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? É claro que é uma brincadeira do Alexandre, mas é para mostrar realmente qual é a carga de sugestão que, via de regra, acontece aqui. E uma frase do professor Roy Malpass me parece que realmente acaba nos dando uma síntese interessante, uma síntese importante daquilo que significa, né, daquilo que realmente significaram esses dados, não é? Em relação ao que a gente viu nessa pesquisa conduzida em 2014. O Roy Malpass, que já deu palestras no mundo inteiro, na Oceania, na Europa, na América Latina, na África, disse que em todos esses anos já havia visto muitas práticas bizarras em todo o mundo, mas não havia visto, porém, todas elas juntas. Então, esse é o drama, essa é a carga de dramaticidade que envolve, não é o déficit que a gente tem, especialmente derivado também de um Código de Processo Penal octogenário, um Código de Processo Penal da década de 40 do século passado, e que não tinha como incorporar os conhecimentos, os saberes da psicologia do testemunho, que começa a se desenvolver com força a partir de Elizabeth Loftus, não é? Na década de 70 do século passado, mas ainda assim nós temos uma circunstância na qual precisamos, sem dúvida nenhuma, trabalhar com essas questões e tentar saber quais são as melhores recomendações da literatura científica. Então, vamos a elas. O que a gente poderia fazer para um bom reconhecimento fotográfico de acordo com a literatura? Primeira questão, que nós precisamos realizar instruções prévias a essa testemunha ou a vítima que vai realizar o reconhecimento. Nós temos que dizer para ela que a pessoa que a polícia procura pode ou não estar entre aquelas que estão sendo mostradas. Porque se eu não der essa instrução, a tendência é que se reconheça qualquer uma das pessoas que estão sendo mostradas para essa vítima ou para essa testemunha. Então, isso é bem importante. Precisamos de instruções prévias a essa testemunha ou a essa vítima. Precisamos também daquilo que chamamos de duplo cego, ou seja, nem a pessoa que está conduzindo a vítima ou testemunha para a sala de reconhecimento Pessoal, vocês não estão me ouvindo? Não, só esse último trecho agora, Gustavo, que realmente mutou, mas... Ah, tá. Não, tranquilo. Obrigado, Vinícius. Bem, então eu falava para vocês, né, sobre a questão do duplo cego.
Nós não podemos ter uma situação na qual o policial que está encaminhando a vítima ou testemunha para a sala de reconhecimento e nem o policial que está organizando essa linha, esse policial que está, não é, organizando quem deve estar alinhado um ao lado do outro e vai participar também desse reconhecimento com a vítima ou testemunha, deve saber quem é o suspeito da polícia. Se fizermos assim, existe uma menor chance de alguma sugestão acerca de quem seja a pessoa que a polícia realmente pensa ser a responsável pelo delito. 4 a 6 pessoas nesse alinhamento fotográfico, porque assim a gente diminui, não é, a chance de essa pessoa ser escolhida de forma aleatória, não é? Se temos 4 pessoas parecidas entre si sendo mostradas através de uma fotografia e não temos aquilo que a gente chama, não é, de destaque em relação a uma delas, por exemplo, tenho 4 fotografias, sendo que em uma delas a pessoa está algemada e está com o uniforme da Superintendência de Serviços Prisionais. É claro que essa foto ela tem um grau de sugestão, um grau de sugestionabilidade intolerável, e a gente não passaria por esse teste que é importante de se fazer em relação à linha, né, o alinhamento fotográfico, que também serve para o reconhecimento pessoal, que é o chamado Fairness Test. Da mesma forma, nós precisamos utilizar os chamados fillers nesse alinhamento, tanto pessoal quanto fotográfico. O que isso quer dizer? Nós precisamos colocar na frente dessa testemunha ou dessa vítima fotos de pessoas que são sabidamente inocentes. Fotos que a polícia sabe que são inocentes. Por quê? Porque dessa maneira eu estou diminuindo a chance de erros, estou também contribuindo para o próprio trabalho da polícia, que não vai, buscar uma pessoa que não seja aquela que possivelmente cometeu o delito. Que mais, pessoal? A gente tem, e hoje, pesquisando para essa aula, eu percebi que existem um artigo publicado na revista Nature, no final de 2020, posso passar a referência para vocês também, fala na questão do pareamento comparativo, além do alinhamento simultâneo de fotos, não é? Ou do alinhamento ou da exibição sequencial. O que é exibição sequencial? Ao invés de colocar uma foto ao lado da outra, eu vou mostrar uma foto por vez para essa testemunha ou a vítima. Mas existem hoje algumas ideias no sentido de que a gente poderia mostrar talvez 2 fotos por vez para essa vítima ou para essa testemunha. E de acordo com esse estudo, poderia aumentar a acurácia, ou seja, aumentar a precisão de um bom reconhecimento. Porém, pessoal, esse é um estudo, né, muito recente, ele ainda precisa de confirmações, mas eu trago a referência para vocês para saberem que também existem outras possibilidades, além daquelas que são normalmente discutidas, a questão do alinhamento fotográfico ou de exibir uma foto por vez. Bem, a eficácia, pessoal, tanto do reconhecimento sequencial quanto do reconhecimento por alinhamento, de acordo com as pesquisas, não é, especialmente do final da década de 2000, dão conta que elas são muito parecidas, não é? Tanto o reconhecimento sequencial quanto o por alinhamento. Agora, o importante, isso a gente não pode, não é deixar de perceber, nem de trabalhar, é que a gente tenha essas regras cumpridas, né? Se eu for escolher o reconhecimento sequencial, um por vez, ou alinhamento, todos ao mesmo tempo, nós precisamos ter essas regras que estão aqui na tela para vocês, cumpridas, observadas. Que mais? A gravação em vídeo do procedimento e ainda evitar o chamado feedback confirmatório. O que é isso? Eu chegar para essa vítima ou testemunha e dizer, olha, é esse mesmo, era esse mesmo que tu tinhas que reconhecer, não é? Isso com certeza prejudica e vai fazer com que numa situação de um falso positivo seja muito mais difícil de eu conseguir desconstituir esse inocente que está sendo apresentado como culpado. Uma reportagem muito importante do final de maio desse ano, da Folha de São Paulo, a partir de uma pesquisa feita por esses jornalistas em 100 processos judiciais, tentou trazer um dado que a gente já tem no Innocence Project norte-americano, que eu tentei coletar, não é para minha pesquisa, para minha supervisão de pós-doutorado, mas foi muito difícil com base na estratégia metodológica que a gente acabou elegendo, não é? Que é tentar saber qual é o número de pessoas que são condenadas por reconhecimentos equivocados no nosso país, não é? Então, esses repórteres da Folha foram a 100 processos e eles chegaram a alguns dados muito interessantes, inclusive o título, não é, da reportagem era que o sistema judiciário, da maneira como ele funciona,
ele acaba redundando numa verdadeira máquina de reconhecer pessoas pobres e pessoas negras. De acordo com essa reportagem, seriam 3 principais falhas que a gente teria em relação a esses processos para poder condenar inocentes. Ou seja, em 84% das injustiças nós tivemos procedimentos de reconhecimento feitos de maneira distanciada em relação àquilo que recomenda a lei. Ou ainda, pessoas presas no lugar de outras por erro de identificação. Me parece que é uma variável, é uma causa bastante parecida, ou ainda prisões baseadas nas palavras apenas de policiais e sem uma maior investigação. Desses casos analisados pela Folha de São Paulo, vejam bem aqui, por isso o título da matéria, 60% dos inocentes presos eram negros. E um recorte apenas de prisões injustas causadas por reconhecimentos incorretos, esse percentual subiria para 71%. Como que funciona a nossa legislação? O artigo 226, pessoal, ele traz, especialmente no inciso 2º, um padrão probatório, se é que dá para chamar com esse nome, não é? Que é muito aberto e que não tem, sem dúvida nenhuma, a menor condição aqui de prosperar e não consegue resistir a uma análise minimamente acurada. O inciso 2º diz que a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, e durante muito tempo a jurisprudência dos nossos tribunais superiores reconheceu que não seria obrigatório, portanto, alinhar pessoas parecidas entre si, uma ao lado da outra, porque a polícia, e em parte é verdade, teria um trabalho muito grande em conseguir encontrar essas pessoas que estão sendo colocadas uma ao lado das outras, não é? Teria que separar todo esse trabalho e realmente em outras realidades, na Inglaterra, se chegou à mesma conclusão, que a polícia tem uma dificuldade muito grande em fazer esses reconhecimentos. Agora a gente vai ver, pessoal, logo a seguir, que o reconhecimento fotográfico tem uma vantagem muito grande sobre o reconhecimento pessoal, porque ele é muito mais fácil de organizar. E se nós tivermos os softwares, talvez as máquinas corretas, as bases de dados corretas, e daí, obviamente, que o próximo passo é discutir qual é o critério justo para poder incluir fotos ou não nessas bases de dados, que é uma questão muito importante. Hoje vocês viram, na verdade, ontem, uma decisão que foi compartilhada pela Lívia Moscatelli, né, no nosso grupo de trabalho, sobre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro trabalhando com a exclusão da foto do Luiz Carlos Justino, um músico carioca que foi confundido com uma pessoa que teria praticado um roubo, e se concedeu a exclusão da foto do Luiz Carlos Justino desse álbum de fotografias numa delegacia carioca, o que é um precedente que me parece importante, para não dizer histórico, e que a gente precisa utilizar com a maior força possível. Ainda, seguindo aqui no 226, inciso 2, essa pessoa vai ser colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança. Daí eu comentava no grupo de pesquisa, né, da professora Alessandra, que qualquer semelhança faz com que a gente possa colocar um asiático ao lado de uma pessoa negra, ao lado de uma pessoa branca, uma ao lado da outra no alinhamento de reconhecimento, ou colocar fotografias de um asiático, de um negro e também de uma pessoa branca, porque a semelhança que elas têm entre elas é o cabelo preto. Então tem qualquer semelhança e o 226, em tese, estaria, não é, adimplido. A gente tem visto, pessoal, que os tribunais superiores têm se debruçado sobre essa matéria e desde a decisão do ministro Marco Aurélio, né, no HC 157007 de São Paulo, da primeira turma do STF, nós temos visto que o valor probatório do artigo 226 do reconhecimento pessoal e do reconhecimento fotográfico, ele tem sido cada vez mais relativizado, não é? E nós não podemos, portanto, condenar com base tão somente numa evidência de reconhecimento. De novo, dizendo o óbvio que a gente não pode condenar com base numa prova única. O HC 598-886 também foi recebido com bastante razão, com entusiasmo pelos nossos juristas brasileiros, né? Depois de um trabalho incrível da Defensoria Pública de Santa Catarina e do Innocence Project Brasil, mas o HC 598-886, por mais que ele seja importante, ele traga algumas conclusões fundamentais, ainda assim, o HC 598-886 me parece que ele deixa ao arbítrio do intérprete o tipo de vício, o tipo de invalidade com o qual nós vamos nos deparar no processo penal.
E nós já vimos, pela nossa jurisprudência defensiva dos tribunais superiores, que, inclusive, é muito difícil o reconhecimento de uma nulidade absoluta, mesmo quando esteja clara a violação ao princípio constitucional do processo. E ainda assim, nessas circunstâncias, se exige a demonstração de prejuízo. Então, é necessário a gente ver o 598 com um misto, né, na minha modesta visão, de entusiasmo, mas também com algum tipo de cautela em relação a como que essa jurisprudência possa tentar, né, ressurgir, como a Fênix muitas vezes ela ressurge, tentando trabalhar com critérios, não é, para justificar, para legitimar um ato que é viciado, que é praticado ao arrepio da lei. E essa frase aqui do ministro Sebastião Reis Júnior, faz parte, né, da turma que realizou o julgamento desse HC, me marcou bastante, porque efetivamente ela justifica, não é, as conclusões da nossa pesquisa para o MJ. Ele diz que a exceção se tornou regra, e ele diz que em 10 anos de tribunal não se lembra de ter visto um único processo onde as normas citadas, do 226, portanto, foram cumpridas. Né? Isso é, pelo menos ao meu ver, uma frase bastante grave, quase que dramática, dita por um ministro de tribunal superior. Então, as conclusões desse HC elas são importantes, primeiro, porque o artigo 226 não é mais, né, como a própria Jana comentou, se não me engano, letra morta. Né? O artigo 226 ele deve sim ser seguido em que pese os seus critérios, os seus padrões sejam bastante incipientes, para dizer o mínimo. E mais, não é possível a condenação com base apenas no reconhecimento fotográfico. Então, me parece que essa conclusão do HC 598-886 é muito importante, em que pese a gente já tenha algumas pesquisas que estão sendo feitas, em que pese 6 meses talvez seja muito pouco ainda para poder chegar a uma conclusão acerca da repercussão, do impacto dessa decisão do STF, mas o SECADEP, também da Defensoria Pública de Santa Catarina, realizou uma pesquisa interessante no qual se demonstrou que ainda os nossos tribunais de justiça e ainda os nossos juízes de primeiro grau não estão incorporando esses padrões nas suas decisões. Tendo em vista essa situação e a tramitação, não é, há 10 anos de um novo CPP no nosso parlamento e que, de uma maneira muito surpreendente, para não dizer outra coisa, reiniciou sua tramitação nesse último mês e meio, um grupo incrível que eu faço questão, não é, de colocar aqui na tela para vocês, se debruçou na elaboração de uma redação alternativa para o futuro 231 do novo CPP, que vai regrar a evidência e a prova do reconhecimento no nosso país. E também com a participação indispensável do IDDD, do IBCCRIM, também do IBADPP e de outras instituições, de outros grupos de pesquisa que realizaram, que forjaram, que escreveram literalmente esse dispositivo com a participação, preciso, né, fazer uma menção especial ao professor Antônio Vieira, que foi também indispensável nesse processo todo. Ele vai falar sobre isso, né, com muito mais propriedade do que eu, mas quem quiser, né, enfim, ter acesso à redação do 231 alternativo que esse grupo acabou criando com base em princípios científicos, ok? Ou seja, consolidando tudo aquilo que a psicologia do testemunho há 30 anos tem dito sobre esses temas, é só usar, né, a câmera do celular, é só escanear esse QR Code que vocês vão acessar uma reportagem do Conjur sobre essa iniciativa, e ali na própria reportagem há, né, um link para que vocês possam acessar essa redação alternativa. Até sugiro, né, dentro dessa ideia de curso, dentro dessa ideia de continuidade, que façam esse acesso para poder, inclusive, discutir com uma pessoa imprescindível nessa elaboração, que foi o Antônio, e tenho certeza que vai ser fundamental também a sua fala aqui no curso. Algumas propostas, né, que a gente poderia pensar para tentar, talvez, diminuir esse problema, para além da redação legislativa, que a gente sabe que a redação legislativa ela é uma solução ou ela é um instrumento bastante limitado para que se consiga chegar a algum objetivo. Né? Eu acho que é importante, sim, nós temos padrões legislativos, mas a gente sabe que a prática vai ser muito mais desafiadora do que aquilo que a lei possa nos trazer. Nós precisamos, com certeza, de investimentos em tecnologia. Precisamos criar bibliotecas digitais que possam realizar e facilitar a utilização do reconhecimento fotográfico em delegacias.
justamente para nós não termos essa desculpa. Olha, a gente não tem pessoal suficiente, a gente não consegue fazer o reconhecimento presencial, e essa é uma dificuldade que não existe apenas no Brasil, mas também em outros locais, outros lugares do mundo. O treinamento e capacitação dos agentes da persecução penal, isso me parece ser um dos corações, uma das principais propostas aqui. Eu sei que é algo que o IBADPP tem feito, outras instituições têm feito, a Lilian tem feito, a Jana tem feito, o William tem feito, o Leonardo Marcondes tem feito, o Antônio tem feito, no sentido de tentar realmente debater com essas pessoas, porque, por incrível que pareça, elas em regra, estão abertas a essa discussão. Elas estão abertas a esse diálogo, elas querem saber como fazer melhor, porque essas práticas primitivas ou essas práticas inadequadas, elas acabam prejudicando o trabalho dessas pessoas também, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos definir, ao meu ver, e aqui eu sei que colegas que eu respeito muito não concordam comigo, um tipo de consequência em termos de nulidade e talvez pensar no futuro, não é, num futuro em que a gente tenha mais tempo para poder debater, em pressupostos negativos de um bom reconhecimento. Mais ou menos o que no novo CPC se fez lá no 489 e depois se incorporou, né, no nosso Código de Processo Penal, no artigo 317, com situações nas quais a gente não considera uma sentença, uma decisão suficientemente fundamentada. Talvez um dispositivo complementar possa auxiliar, em que pese não seja uma panaceia. Para mim, na verdade, pessoal, essa prova de reconhecimento, essa evidência que for feita ao arrepio da lei, ela sequer prova na verdade, ela é uma prova ilícita, na verdade, ela não deve sequer ser mantida dentro do processo. Para mim, é mais do que uma nulidade, inclusive, esse tipo de vício que nós temos. A psicologia do testemunho precisa ser mais discutida, e que bom que a gente tem visto esse movimento saudável, esse movimento que reoxigena todo mundo que discute esses temas, né, há algum tempo, e ver pesquisadores, né, se debruçando sobre isso é algo que nos traz esperança de um futuro melhor. A produção antecipada da prova, em algum momento, a gente vai ter que discutir, não é? Eu comentava com o grupo da Alessandra que, efetivamente, na prática, o que a gente está fazendo é que, sob a excelente justificativa, sob a melhor das intenções, e me considero assim, me preocupo com isso também, mas a melhor das intenções das garantias processuais penais serem cumpridas lá no processo penal, na prática, o que a gente está fazendo é julgar, em função do decurso do tempo, com base numa prova que não é uma prova, é um fantasma, não é? É algo que não tem mais condições de servir para poder amparar uma condenação, não é, de alguém. Então, a gente precisa realmente se debruçar sobre isso. O juiz de garantias, não é assim que o ministro Luiz Fux resolver, talvez, revogar a liminar com maior duração, pelo menos da história recente, que eu me lembre, né, dos nossos tribunais superiores, que paralisou o efeito do juiz de garantias na nossa realidade processual penal. Talvez o juiz das garantias possa ser uma possibilidade de estratégia para poder discutir essa prova antecipada. Mas reconheço, de novo, que isso tem que ser feito num ambiente fidedignamente democrático, verdadeiramente democrático, e não dá para fazer isso de qualquer maneira. E, estruturalmente, a gente precisa, com certeza, pensar em diminuir o input do sistema penal, inclusive descriminalizando condutas, e talvez aqui eu deixo como sugestão para quem gosta de estudar política criminal, um artigo que eu escrevi com a professora Érica Mendes de Carvalho sobre a questão da legitimidade do bem jurídico saúde pública na lei de drogas, né? Aquela desconstrução dogmática que a gente fez do bem jurídico saúde pública talvez possa servir, né, no futuro para poder demonstrar como não existe suporte fático dogmático penal, não estou aqui falando sequer de criminologia crítica ou de política criminal, não existe suporte fático dogmático penal, não é um verdadeiro bem jurídico, não tem concretude a saúde pública para justificar uma intervenção penal. Então, talvez a gente pudesse começar por aí, por aquelas condutas que têm um maior impacto carcerário, um maior impacto político criminal. Eu deixo o meu contato, né, pessoal, o meu e-mail, gustavonoronhadiavila@gmail.com. Deixo também o meu link para o perfil no academia.edu, o maringá.academia.edu/Gustavo Noronha, onde o livro da minha tese está disponível, copyleft, para quem quiser baixar, e textos são adicionados periodicamente para que vocês possam, né, trabalhar. O último texto que eu adicionei foi uma discussão sobre o HC 598-886, que eu tive, né, a alegria de poder
dividir com a professora Lilian Stein e com o professor William Seconello, e deixo também, apesar de ser um pouco chucro, né, com o tal do Instagram, reconheço, né, sou um jurássico nesse sentido, quando eu estava me adaptando ao Facebook, as crianças mudaram para o Instagram, enfim, e agora estou tendo que me adaptar também a essa ditadura da instantaneidade, aos stories, etc. Então, não leve a mal se o prof não curtir um story ou não compartilhar alguma coisa, é realmente o problema na pecinha que opera o computador, não é um problema, né, de vontade, mas fiquem à vontade para interagir por lá também. Eu agradeço muito a oportunidade, obrigado Vinícius, obrigado Maurício, obrigado Antônio, e fico à disposição para dúvidas que vocês tenham.